Olá, meus irmãos que estão assistindo em tempo real e àqueles que nos assistirão em outra oportunidade, que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos, para juntos refletirmos mais um estudo das cartas de Paulo do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, GEPT RJ, e que será apresentado por mim, Norma, em parceria fraterna com o nosso irmão Armando. Este mês estudaremos a Epístola de Paulo a Tito. Iniciaremos esclarecendo quem foi Tito na vida do apóstolo dos gentios e como ele contribuiu na divulgação do Evangelho do Mestre. Bom, Tito foi um líder cristão de origem grega, convertido e companheiro próximo do apóstolo Paulo, que o considerava verdadeiro filho de fé e um cooperador de confiança. Ele foi encarregado a organizar e liderar igrejas na ilha de Creta, focando na correção de falsos ensinos e nomeação de líderes locais maduros, conforme instruções na carta enviada por Paulo. Ele acompanhou Paulo em missões, incluindo o Concílio de Jerusalém, aproximadamente entre 48 a 50 depois de Cristo, uma conferência crucial entre os apóstolos cristãos, relatada em Atos 15, que definiu a não obrigatoriedade da circuncisão e das leis mosaicas para os gentios, ou seja, os não-judeus, convertidos ao cristianismo. Ajudou na coleta de doações para a igreja em Jerusalém e atuou como mediador em questões difíceis, como em Corinto, que estava dividida e rebelde. A sua principal missão confiada por Paulo foi restabelecer a autoridade apostólica de Paulo e a ordem na comunidade. Por ser gentio, a sua presença ao lado de Paulo e Barnabé no Concílio de Jerusalém foi notável, pois Paulo não permitiu que ele fosse forçado a se circuncidar, defendendo a liberdade cristã. Foi um dos líderes mais importantes da igreja primitiva e atuou com um bispo ou missionário responsável em Creta. A epístola a Tito é considerada uma epístola pastoral, focada na organização da igreja, doutrina sã e conduta correta. Conduta cristã correta. Ela foi escrita, provavelmente, no intervalo entre as prisões de Paulo em Roma, após o ano 62 a 64 depois de Cristo. Ao estudarmos a Epístola de Paulo a Tito, somos convidados a olhar para além das instruções dadas a líderes da igreja do primeiro século e a perceber como esses princípios atravessam o tempo e chegam até nós. Para que possamos refletir de forma pessoal e profunda, proponho que anotemos uma pergunta que nos acompanhará ao longo do estudo e que retomaremos juntos no final,
em nossa roda de conversa. Vamos a ela? Como posso viver de forma que o meu exemplo ensine mais do que as minhas palavras? Guarde essa questão. Ela será o fio condutor que nos ajudará a conectar o texto bíblico com a nova vida, a nossa vida cotidiana. Agora, vamos à leitura da carta, dos capítulos, do capítulo 1, versículos de 1 a 4? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna prometida em tempos longínquos por Deus veraz e fiel, que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, Paulo introduz a carta a Tito, estabelecendo a sua autoridade apostólica e o propósito de seu ministério com uma saudação calorosa, resumindo os temas principais da epístola: fé, verdade, piedade e autoridade divina. Para tal, apresenta-se como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso enfatiza sua submissão total a Deus e sua autoridade apostólica para promover a fé dos eleitos. Versículo 1 trata sobre o objetivo do ministério de Paulo, que é o pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. A fé cristã não é apenas teórica, mas está ligada a um comportamento transformado, que é a piedade. Os versículos 2 e 3 tratam sobre a promessa e a pregação. A fé e o conhecimento da verdade são fundamentados na esperança da vida eterna, prometida por Deus antes dos tempos eternos. Paulo enfatiza que essa promessa foi manifestada no tempo certo através da pregação, confiada por ele por mandato de Deus Salvador. E no versículo 4, Paulo chama Tito de verdadeiro filho segundo a fé comum. Isso demonstra a relação próxima de discipulado entre eles e o cuidado de Paulo, que deixou Tito em Creta para organizar e fortalecer igrejas locais. A saudação inclui o desejo de graça e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, o Salvador. Em resumo, meus irmãos, estes versículos iniciais estabelecem a base para que Tito possa agir como autoridade e clareza na organização da igreja em Creta, focando na sua doutrina e na transformação da vida. Nos capítulos 5 ao 9, no capítulo 1, nos versículos 5 ao 9 do capítulo 1, Paulo vai tratar dos deveres para a organização da igreja em Creta e qualificação dos ministros. Vamos então à leitura. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados da má conduta ou insubordinação. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem,
prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e de rebater os que a contradizem. No versículo 5, meus irmãos, trata sobre a missão de Tito que ele deixou em Creta, para pôr em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros em cada cidade. A igreja precisava de estrutura e liderança local para funcionar corretamente. Nos versículos 6 a 8, trata da qualificação dos ministros que tivessem requisitos de caráter irrepreensível no lar e pessoal. Além das virtudes como hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E lá no versículo 9, afirma que o líder deve ser fiel à palavra, que é a doutrina, meus irmãos, para conseguir tanto exortar os fiéis quanto convencer e refutar os falsos mestres que surgem. E a partir dos versículos 10 a 16, Paulo passa a instruir Tito a combater falsos mestres e falsas doutrinas. Vamos continuar com a leitura? Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras ensinando o que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Paulo descreve os falsos mestres, insubmissos, faladores, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Ele cita um poeta, filósofo, evidente cretense, Epimênides, do século VI a.C., para descrever o caráter difícil dos habitantes de Creta, de falsidade, preguiça e gula. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Vamos prosseguir com a leitura do capítulo 1, versículos 13 e 14? Esta asserção reflete a verdade. Portanto, repreende-os severamente para que se mantenham sãos na fé e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos à verdade. Paulo instrui Tito a repreendê-los severamente, para que sejam sadios na fé e parem de dar ouvidos a fábulas judaicas e mandamentos humanos. Continuemos com a leitura. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Meus irmãos, Paulo argumenta que a corrupção interior dos falsos mestres, mente e consciência, contaminam tudo o que fazem. E aí nós vamos recorrer ao nosso irmão Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, lá no capítulo 34. O título é Guardemos o Cuidado. Ele analisa este versículo concluindo o seguinte: guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Vamos ler o versículo 16. Proclamam que conhecem a Deus,
mas na prática o renegam, detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Neste versículo, Paulo descreve a hipocrisia dos falsos profetas que dizem conhecer a Deus, mas o negam por suas ações. Ou seja, quem conhece o Evangelho e não cumpre o que ele ensina, colabora para afastar outras pessoas dos ensinamentos preciosos do Mestre. Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116, sob o título Agir de Acordo, que trata deste versículo, Tito, capítulo 1, versículo 16, ele nos leva à seguinte reflexão, meus irmãos: como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como argumentos políticos do mundo, sob o controle de sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Nossa mudança comportamental, meus irmãos, tem que ter coerência com a nossa fé. É um caminho de esforço e perseverança. Cair e levantar para conquistar a nossa reforma íntima. Assim, finalizamos o nosso capítulo 1. Vamos iniciar o capítulo 2 dessa abençoada carta? Capítulo 2, meus irmãos. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Paulo instrui a focar em ensinamentos práticos e saudáveis, em contraste com as heresias cretenses. A sã doutrina significa um ensino puro, focando na transformação de caráter e conduta cristã. Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier, do livro Vinha de Luz, no capítulo 16, sob o título Tu, porém, aprofunda acerca deste versículo que Paulo orientava a Tito. Compreende-se que procedam assim, referindo-se aos cretenses, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem os saberem, vão de queda em queda, desastre em desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo, que os rege os destinos. Dirigirmos-nos aos outros com prudência amorosa e com tolerância educativa, como convém a sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa, mas é enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém,
Acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. E aí, nós vamos dar continuidade com a leitura da carta. Assim também, as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos e quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente os moços a serem morigerados e mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, na gravidade. Paulo, então, meus irmãos, foca na conduta cristã prática dentro da igreja, instruindo líderes a moldar o caráter de diferentes grupos. Ele exorta as mulheres idosas, espiritualmente maduras, que sejam exemplos às mais novas a amar maridos e filhos e cuidar do lar, da educação no lar, como base da sociedade. Aos jovens, que sejam prudentes. Quanto a Tito, que fizesse boas obras e ensino sadio, visando testemunho irrepreensível. Vamos continuar com a leitura da carta? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. Emmanuel, mais uma vez, vai nos ajudar, através do nosso querido Chico, no livro Vinha de Luz, capítulo 43, sob o título Linguagem. Ele vai aprofundar a orientação de Paulo a Tito acerca da correta expressão verbalista. E diz o nosso querido Emmanuel, a palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aceleramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos então dar prosseguimento à leitura da nossa carta? Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores e atentos em agradar-lhes,
Em lugar de reclamar deles e defraudá-los, procurem em tudo testemunhar-lhes incondicional fidelidade, para que por todos seja respeitada a doutrina de Deus, nosso Salvador. Neste contexto, meus irmãos, Paulo faz como um manual de conduta moral e renovação interior. Segundo a visão espírita, ele enfatiza a importância de alinhar a fé com as atitudes práticas, boas obras, transformando o cristão em um exemplo vivo do Evangelho, independentemente de sua posição social. Vamos prosseguir a leitura. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar: pregar e defender com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Meus irmãos, Paulo destaca a graça divina como a manifestação do amor universal. Ele educa para reforma íntima, renunciando às paixões mundanas e vivendo com sobriedade e justiça no presente, enquanto aguarda a evolução espiritual. Jesus é visto como o guia que purifica a humanidade, tornando-a zelosa de boas práticas, de boas obras. Paulo orienta Tito a ensinar com autoridade o que para o Espiritismo é a autoridade e a vivência exemplar do Evangelho. E assim, meus irmãos, finalizamos o capítulo 2 e daremos agora início à leitura do capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Capítulo 3. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para qualquer obra boa, não fale mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda a mansidão para com todos os homens. Paulo inicia o capítulo 3 determinando a Tito para lembrar os membros da igreja a submeter-se às autoridades, respeitando a estrutura civil que mantém a coesão social, evitando a rebeldia improdutiva. A boa obra refere-se à prática da caridade e ao trabalho ativo no bem, que são as bases da evolução espiritual. E aí, vamos dar seguimento com a leitura da carta. Porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando uns aos outros. Paulo, meus irmãos, aprofunda o entendimento deste versículo no livro Pão Nosso. Mais uma vez, né, pela psicografia do nosso querido Chico, através de Emmanuel, no capítulo 179, sob o título Entendamos Servindo. Ele lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos os nossos objetivos
torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e, e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Emmanuel nos auxilia demais, não é verdade? Nesse entendimento. Vamos avançar com a leitura? Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. E aí, meus irmãos, Deus é soberanamente justo e bom. A salvação aqui não é o resgate de um castigo eterno, mas o processo de libertação da ignorância e das paixões inferiores. A bondade e o amor de Deus se manifestam através das oportunidades de aprendizado. São as reencarnações, meus irmãos, permitindo que o espírito evolua. Olha a lei do progresso. O lavar regenerador e o Espírito Santo são interpretados como ação contínua das leis divinas e dos espíritos superiores sobre a alma, promovendo a reforma íntima. Isso leva ao novo nascimento ou renascimento espiritual, onde o espírito, através de boas obras, purifica-se de erros passados. A graça é vista como oportunidade divina incondicional de evolução dada a todos. Justificados significa que, ao adotar a postura de Cristo, amor e caridade, o espírito se harmoniza com a lei divina, sendo herdeiro da vida eterna, que é o estado de felicidade e paz espiritual. Isso tudo é conquistado pelo esforço próprio e mérito pessoal. Vamos continuar com a leitura da carta. Certa é esta doutrina e quero que as ensinem com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Ou seja, meus irmãos, Paulo aqui dá conselho prático sobre o foco no trabalho moral e na necessidade de unidade dentro das comunidades de estudo e vivência do Evangelho. Ele enfatiza que discussões teóricas e disputas divisivas são prejudiciais ao progresso espiritual. Alerta para evitar o homem faccioso, sectário, meus irmãos, que tem orgulho e vaidade, promove discórdia, semeia dúvida ou tenta impor suas próprias opiniões acima do coletivo. Se a pessoa persistir em criar divisão, o afastamento é necessário,
não é exclusão por preconceito, mas uma medida de sanidade coletiva para evitar o quê? Que o fermento da discórdia corrompa o grupo e paralise as atividades úteis, impedindo a vivência do amor cristão. Paulo avança para as recomendações particulares, as saudações finais e a bênção. Vamos seguir com a leitura desse finalzinho da carta? Logo que eu te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo em Nicópolis, onde decidi passar o inverno. Prepara com cuidado a viagem dos juristas Zenas e de Apolo, de maneira que nada lhes venha a faltar. Urge também que os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras para atender às necessidades mais prementes. Assim, não ficarão infrutuosos. Paulo, meus irmãos, comunica que pretende enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito lá em Creta. O intercâmbio de trabalhadores, como o caso do Tito, né, indo para Nicópolis, evita a estagnação e permite que os obreiros atuem em diferentes frentes de trabalho, renovando as energias e aprendendo com novas experiências. Uma outra coisa é o inverno em Nicópolis, que sugere um tempo de pausa, estudo e, possivelmente, preparação para novas tarefas. E aí pede a Tito cuidar de Zena, doutor da lei, e Apolo, eloquente orador, demonstrando apoio mútuo e solidariedade, amor e ação. Eles representam o conhecimento intelectual, a lei, que deve ser submetido ao sentimento, que é o amor e o evangelho. Conforme corrobora Emmanuel, lá pelo nosso querido Chico, na obra Vinha de Luz, capítulo 25, sob o título Apliquemo-nos, claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos de atitude verbalista. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Assim, Paulo finaliza com as saudações finais e a bênção. Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda todos aqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós. Meus irmãos, ao encerrarmos a apresentação da Epístola de Paulo a Tito, fica evidente que essa carta continua sendo um chamado vivo para uma fé que se expressa em atitudes concretas, em caráter íntegro e em compromisso com o bem. Paulo não fala apenas a Tito, ele fala a todos nós, lembrando que a graça que nos alcança também nos transforma e nos envia ao mundo como testemunhas de esperança. Diante disso, vale retomarmos a pergunta que guiou nosso estudo e como essa mensagem nos provoca a viver de maneira mais coerente e intencional em nossa própria comunidade? Essa
é a nossa questão reflexiva, que retomamos para a nossa roda de conversa. Como posso viver de forma que o meu exemplo ensine mais do que as minhas palavras? Muita paz, meus irmãos, no nosso coração, e fiquem todos com Deus. Muito obrigada.